Boa noite, meu povo. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu tô sem o meu fone. E aí eu esqueci o fone lá dentro. E eu não tô sem saber se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Me digam aí, a partir do momento que vocês estão entrando, para eu saber se estão me ouvindo bem. Quero saber. Sim? Ah, que ótimo. Então tá. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live sem estar com o meu fone, porque eu acabei esquecendo o fone lá dentro. E aí eu fiquei mais tranquila. Bom, gente, vamos lá, vamos entrando, a galera tá chegando pra gente começar a tratar desse tema, né? Nunca vi um tema tão comentado que a gente viu. Hoje foi o dia todo mundo só falando desse tema, né? E engraçado que até então eu estava sem a sentença. Eu não tinha tido acesso ainda à sentença. Eu tinha tido acesso a alguns trechos da sentença. E aí agora, pouco tempo atrás, uma aluna minha me mandou a sentença, agora, recentemente, Jamília, eu quero até agradecer, Jam, por ter mandado a sentença para mim. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Diz aí pra mim, ou é impressão minha? Porque alguém falou aqui que tá sem áudio. Ou não? Ou tá normal? Tá normal? Me diz aí, gente, por favor, pra eu saber que tá normal. Pra eu saber que tá normal. Tá? Tá bom? Então beleza. Então vamos lá. Então o que acontece? Aí uma aluna minha me trouxe, né, a Jan, mandou pra mim, e aí disse pra mim que falou assim, prof, eu consegui a sentença aqui agora. Só que assim, são 51 páginas. Eu não consegui, obviamente, ler a sentença toda. Mas eu li o que interessava pra gente, que foi o dispositivo, né, da sentença, e vi também o que o Ministério Público, ele alegou, ele trouxe em alegações finais. Então vamos começar com calma, porque assim, eu quero começar a falar com vocês um pouco para que as pessoas entendam qual é o assunto, e quero falar com uma linguagem que não só as pessoas que estão no âmbito jurídico possam falar, ou possam entender, como também aquelas pessoas que não estão no âmbito jurídico. Até porque eu tive várias pessoas que me mandaram mensagem que não são da área jurídica e que estavam sem entender e queriam compreender o que era, né, essa situação. E aí, por isso, com calma, eu falei, não, então eu vou falar de uma forma, vocês já sabem que eu sou muito direta, muito clara, muito reta. Não estou aqui, eu quero deixar bem claro para vocês, que eu não estou aqui para entrar, para dizer quem está certo, quem está errado. Eu vou fazer uma análise jurídica para que a gente possa entender o fato, mas presta atenção. Eu vou ter uma linguagem fácil para aqueles que não sejam da área também, para que eles possam compreender. Então, eu vou com calma. Eu vou pedir aqui, suprassumo, ou alguém da minha equipe que esteja aqui, bota para mim o tema, por favor. Bota o tema para mim, por favor, para poder eu fixar. Ou alguém escreve o tema para mim, bote assim, caso Mariana Ferrer. Bota para mim, por favor, alguém aí, só para poder eu fixar. Me faz esse favor, porque aí as pessoas que vão entrando já vão saber. Qualquer um de vocês, mesmo que a equipe não esteja aí, escreve aí pra mim. Vai lá, suprassumo. Eu acho que é Gabi. Escreve aí pra mim, Gabi. Caso Mariana Ferrer, por favor, tá? Pra que eu possa botar aqui. Pronto, valeu. Natan botou aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto. Obrigada. Já peguei aqui o de Natan. Caso Mariana Ferrer. Beleza. Só para que as pessoas que forem entrando já vão estar sabendo do que eu estou falando. Então vamos começar, né? Como eu disse a vocês, ele é um tema que é bem importante, principalmente quando a gente se depara com situações que não nos parece uma situação correta, né? Quando a gente fala isso. Eu quero esclarecer para vocês aqui questões jurídicas, questões processuais. Porque assim, eu não vi os autos, eu não tenho os autos todos, eu li o dispositivo da sentença, eu li como o juiz sentenciou, eu li as alegações, ou não as alegações finais do MP, mas o que ele trouxe, tá bom? E o que acontece? Não me cabe, eu como professor, eu não posso dizer
se a absolvição ela foi correta ou não. Eu não posso dizer isso. Eu não posso entrar nesse mérito, porque não é análise aqui. Até porque eu não conheço os autos. Eu não sei o que foi apresentado lá. Quais foram as provas que foram apresentadas. Se as provas eram suficientes ou não para uma condenação ou para uma absolvição. Eu não vou analisar o processo em si, tá bom? Porque eu não tenho os autos, deixando bem claro. Mas eu vou analisar a situação como um todo. Porque assim, a gente viu, como eu não vi os autos, o MP ele pediu uma absolvição. E o juiz, ele acatou essa absolvição. Ele absolveu o acusado. Foi uma absolvição, inclusive, em concordância com a acusação. Vamos começar. Como é que tudo começou? Primeiro, hoje foi divulgado pela imprensa que o caso da influencer Mariana Ferrer, né, houve uma sentença absolutória. E aí houve uma confusão, porque tudo começou quando a mídia botou que esse caso, ela estava fazendo, nesse caso que ela estava fazendo, ou que ela estava sendo ali vítima daquele caso, né, de um estupro, que foi um estupro de vulnerável, que foi como o Ministério Público ele trouxe pra gente, né, ele denunciou. E aí o que acontece? A mídia colocou como estupro culposo. Ou seja, que houve uma sentença absolutória, e essa sentença absolutória foi com base no estupro culposo. Gente, primeira coisa que eu quero fazer para vocês. A sentença foi absolutória, mas não foi em nenhum momento, isso eu fiz questão de olhar, e eu quero começar falando isso aqui. Em nenhum momento a sentença nas 51 páginas falou sobre estupro culposo, ok? Em nenhum momento o Ministério Público pediu sobre o estupro culposo. Houve uma sentença absolutória por insuficiência de provas, que foi o entender do juiz. E isso é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui. Foi uma sentença absolutória, para que vocês entendam primeiro, em processo penal, por estupro, ela pode se dar em duas situações, só para a gente entender. Quando o juiz não concordar com a acusação, o Ministério Público ele pode pedir a condenação e o juiz vai e absolve. Ou quando o juiz concorda com a acusação, o Ministério Público ele pede a absolvição e o juiz absolve, ok? Que foi o caso. Em nenhum momento o Ministério Público ele pugnou por estupro culposo. É a primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Em nenhum momento, o que ele pediu nas alegações finais, ele não pediu absolvição por estupro culposo, como foi dito pela imprensa. Ele pediu absolvição do réu por ausência de provas. Então, é a primeira coisa que a gente tem que falar para a gente poder tirar isso aqui. Gente, estupro culposo não existe no nosso direito penal brasileiro. Só para vocês terem ideia, eu preciso chamar essa atenção para vocês logo de cara, porque a influência da mídia no processo penal ela é muito grande. Eu sempre tenho batido isso, inclusive eu já fiz diversas palestras em vários lugares sobre a influência da mídia no processo penal. E o bafafá todo começou por conta disso. Por quê? Porque a mídia ela foi um tanto quanto irresponsável, eu costumo dizer isso, né? A forma como foi colocada para chamar a atenção das pessoas. E aí eles utilizaram o nome estupro culposo. E que não tinha nada a ver. A imprensa que divulgou essa terminologia. Perfeito, Josi. Foi a imprensa. O Ministério Público em momento nenhum falou sobre estupro culposo, até porque o estupro culposo não existe no nosso ordenamento. Também, nem o juiz, na hora da sentença, falou nada sobre estupro culposo. A mídia fez isso com tanto de irresponsabilidade para poder chamar a atenção das pessoas. E isso eu gostei, que é importante para a gente poder tratar aqui, porque sempre que vocês forem ler algum conteúdo, seja qualquer conteúdo, seja um conteúdo jurídico, tomar cuidado com o que você vai repostar. Por quê? Porque a mídia, ela tem grande relevância. Sim, tem grande relevância no nosso processo penal. Ela faz com que a coisa aconteça. E tudo tomou essa proporção grande por conta desta palavra.
exatamente por conta disso. Obviamente que logo depois veio esse vídeo que eu fiquei estarrecida, que a gente vai falar sobre ele também. Primeiro eu vou começar com o estupro, eu falando sobre estupro, falando sobre essa questão de estupro culposo, estupro de vulnerável. Vou falar sobre essa situação, depois eu vou vir para o advogado, tá bom? Eu vou chegar lá, eu vou chegar no vídeo do advogado que eu assisti, fiquei estarrecida, fiquei chocada, tá? Então, vou chegar lá, vou chegar no vídeo da audiência, vou falar sobre tudo isso hoje. Então, vamos com calma. Então, a primeira coisa que eu quero falar é isso, que não existe estupro culposo, ok? Vamos entender primeiro o que é o estupro, para a gente poder entender aqui, de fato, o que é isso aqui que a gente está falando, para a gente chegar até a sentença, para a gente chegar até o caso concreto. O estupro, ele está previsto tanto no artigo 213 do Código Penal, que é o estupro, onde você constrange alguém mediante o uso de uma violência ou uso de uma grave ameaça, até conjunção carnal, que é exatamente você ter o pênis aclopado na vagina da pessoa, ter a relação sexual em si, ou praticar ou permitir que alguém pratique algum ato libidinoso. Ato libidinoso é um ato de cunho sexual. Então, eu tanto posso ter o estupro para uma pessoa que pratica conjunção carnal, como eu posso ter o estupro com um ato libidinoso, desde que, nesse artigo 213, eu obrigue, force alguém, porque constranger significa forçar alguém, mediante violência ou grave ameaça. Isso é o estupro previsto no artigo 213 do Código Penal, que não é o caso aqui. Só que existe outro estupro, que é o estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Esse estupro de vulnerável, aí eu não preciso da violência e nem da grave ameaça. Isso aqui eu estou trazendo porque eu preciso para as pessoas que não conhecem, ok? Então eu preciso, as pessoas leigas que estão aqui, que também não são da área jurídica e que precisam entender. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo explicar às outras pessoas de fato o que aconteceu. Então vamos por parte. O 217A, aí a gente já tem outra espécie de estupro, que é o estupro de vulnerável, que é você ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É isso que ele traz no caput do artigo 217A. Então, basta que eu tenha um ato libidinoso ou pratique a conjunção carnal com menor de 14 anos, 13 para baixo, eu já tenho o estupro de vulnerável. Prof, eu não preciso nem de consentimento. Basta que eu esteja com menor de 14 anos, mesmo que esse menor venha consentir, eu já tenho estupro de vulnerável. Vocês lembram daquele caso anterior a esse que também foi de grande repercussão, que teve daquele menino, né, de 19 anos, que se deitou, né, sei lá, que anunciou um namoro com a menina de 12 anos, que também foi uma confusão. Então, foi um estupro de vulnerável. E quando ele falou do estupro de vulnerável, ele falou exatamente da situação de um rapaz de 19 anos que estava se deitando com uma menina de 12 anos, estava namorando, que não precisa nem estar tendo uma conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual, ele já pode estar ali e ter configurado o estupro de vulnerável. Então, menor de 14 anos, eu tenho aí, mesmo que ela venha dizer, ele é meu namorado, eu já tenho o estupro de vulnerável. Só que aí, a gente tem um parágrafo primeiro, lá no artigo 217A, que traz uma outra situação que configura o... Travou, mas eu acho que voltou, né? Minha conexão aqui. É quando chove, gente, a conexão acontece isso aí. Então, vamos lá. Então, continuando. Vocês estão me ouvindo? Normal? Tá todo mundo me ouvindo normal? Tá? Beleza. Porque pra mim deu como se tivesse travado. Então, vamos lá. Beleza, voltou. Então, o que que acontece? No parágrafo primeiro, ele traz uma segunda situação de estupro de vulnerável. Ele diz que também pratica estupro de vulnerável quando eu deito com alguém, né? Uma pessoa deita com alguém e esse alguém tem alguma enfermidade, alguma deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou de qualquer outra forma, não pode oferecer resistência. E é aí onde entra a situação que a gente está discutindo agora. O estupro de vulnerável por uma embriaguez ou por uma droga. Não estou dizendo aqui
que ela estava drogada, que estava embriagada, mas é o que está se discutindo. Não estou falando isso para não dizer que eu estou botando, para não botar palavras na minha boca. Mas o que acontece? É esse parágrafo primeiro do artigo 217-A que a gente tem qualquer pessoa que esteja, por exemplo, completamente embriagada e eu pratico um ato libidinoso ou uma relação, uma conjunção carnal com essa pessoa, eu vou ter já configurado o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A. Eu preciso que vocês tomem cuidado com isso, porque a pessoa tem que estar completamente embriagada. Se a pessoa estiver meio lá, meio cá, mas ela tiver capacidade de entender, tem capacidade de resistir, ela tem discernimento para a coisa, não configura o estupro de vulnerável. Então, eu tenho que estar, ou a pessoa está dopada, usou uma droga, e essa embriaguez pode ser tanto a própria pessoa que se embriagou, que se dopou, que se drogou, como pode ser também alguém, por exemplo, eu tô na balada, né? Tô numa festa aí, tô numa boate e tô com meu copinho aqui, ó, de boa, tranquilo. Aí vem alguém e bota ali dentro do meu copo uma droga. E aí eu tomo, sem eu perceber. O que a gente chama de um boa noite Cinderela, né? E tomo. Na hora que eu tomo ali, fico doidona, perdi todo o discernimento. Olha, eu tô ali sem capacidade, não tenho o necessário discernimento para a prática do ato, ok? Gente, eu vou falando isso aqui, depois eu vou abrir para que vocês façam perguntas, tá bom? Porque para poder eu não desconcentrar aqui, a gente não perder o fio da meada. Então, o que acontece? Eu tenho que saber se eu tenho discernimento para a prática do ato. E aí eu tenho que ver, eu fiquei totalmente embriagada, fiquei doidona e a pessoa praticou relação sexual comigo, acabou, eu tô diante de um estupro. Esta pessoa tá diante de um estupro de vulnerável. E não precisa ter consentimento. Eu não preciso, mesmo que eu diga assim, eu quero que você venha e deite comigo, não importa. Se eu estou ali com a vulnerabilidade atingida, já foi. Porque seja qualquer um dos estupros, né, a gente vai falar que eu não preciso, seja o estupro de vulnerável, eu não preciso consentir, eu não preciso, mesmo que eu diga, eu quero, não importa, se eu estou fora de mim, estou com meu discernimento para a prática do ato reduzido ou retirado, e eu não posso oferecer resistência, eu já tenho aí o estupro de vulnerável. Agora que vocês já sabem o que é o estupro do 213, o que é o estupro de vulnerável, a gente vai agora fazer o seguinte. Vamos falar então primeiro dessa aberração, que foi essa questão da mídia, né? Que trouxe essa figura do estupro culposo. Quando a gente está diante do crime de estupro, tanto o estupro do 213 quanto o estupro do 217-A, atenção, eles só podem ser praticados dolosamente. Dolosamente quer dizer o quê? Com intenção, com vontade. Só podem ser praticados dolosamente. Porque o estupro culposo não existe. Não se fala em estupro culposo. Estupro é um crime exclusivamente doloso. Só existe crime quando há a intenção do estupro. No caso desse estupro de vulnerável. Então, eu posso ter um estupro doloso, seja por um dolo direto, seja por um dolo indireto, que é o que a gente chama de dolo eventual. O dolo direto é quando eu sei que a pessoa está embriagada, eu sei que a pessoa ali está totalmente fora de si, e eu vou lá e mantenho relação sexual ou um ato libidinoso com aquela pessoa. Acabou, eu tenho um dolo direto, eu tenho a intenção direta de praticar aquele determinado crime. Agora, o dolo eventual, que é o dolo indireto, é quando você, por exemplo, vamos ver, você encontra uma pessoa, você sabe que aquela pessoa ali está tomando umas, você entende, enxerga alguns sinais de que ela está drogada ou que ela está bêbada. Eu não vi bebendo, eu não vi se drogando, eu não vi nada. Mas, percebam, dá sinais de que ela tá meio lá, meio cá, dá sinais de que ela tá ali drogada. Que ela tá... Se eu enxergo esses sinais, eu não posso fazer nada com ela.
Mesmo que eu conheci a pessoa, mas ela está dando sinais de que ela está extremamente embriagado, eu não posso, gente. Porque se eu fizer alguma coisa com ela ali, vai configurar estupro de vulnerável por dolo eventual. Que é quando eu assumo risco por qualquer coisa, pelo resultado que pode acontecer ali. É quando a gente conhece, para quem assiste minhas aulas, é quando você liga o botão do foda-se. Foda-se, tô nem aí. Se ela tá embriagada ou não, não sei. Eu vou namorar com ela porque ela é gostosa. Porque eu quero. Percebam, não dá. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, ela deu sinais de que tá drogada, você tem o dolo eventual. Você tá assumindo o risco. Então, eu só posso praticar o crime de estupro ou por dolo eventual ou por dolo direto. Ou um ou outro. Eu não posso praticar de forma culposa. Por quê? Vamos entender agora por que não existe o estupro culposo. O artigo 18, que trata lá do dolo e da culpa, lá no parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, ele é claro quando ele diz que só existe crime culposo quando a lei trouxer expressamente a modalidade culposa. Então, ele fala assim, ó, eu só vou ter a modalidade culposa em determinado crime quando a lei trouxer expressamente lá num parágrafo, num artigo, a modalidade culposa. Por exemplo, por que eu sei que o homicídio ele pode ser praticado tanto dolosamente quanto culposamente? Porque a gente tem um artigo, um parágrafo lá no homicídio, o parágrafo 3º do homicídio, que ele fala homicídio culposo. Está lá escrito expressamente na lei. Está dizendo homicídio culposo. Então você sabe, a lei trouxe expressamente ali a previsão do homicídio culposo, então você já sabe que eu tenho o homicídio tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Por que eu sei que aborto, que outros crimes, por exemplo, furto, roubo, não pode ser praticado na modalidade culposa? Porque a lei não fala nada. Se você abrir o artigo 155, abrir o artigo 157 do Código Penal, onde tem furto, onde tem... Deixa eu ver. Pausou. Acho que agora voltou. Acho que vou ajudando. Até isso está acontecendo, minha internet. Né? Voltou, gente. Voltou, né? Eu acho que voltou. A internet de vez em quando tá dando umas pausazinhas aqui. É por causa da chuva. Então, voltando. O que acontece? Voltou. Beleza. Então, você olha no artigo 155, você olha no artigo 157. Tá lá, roubo, furto, não tem nenhum parágrafo, nenhum artigo que trata da modalidade culposa. Então, aquele crime só pode ser praticado na modalidade dolosa. E é o mesmo raciocínio para o estupro. Se você abrir o artigo 213, abrir o artigo 217A, onde a gente tem as modalidades de estupro e estupro de vulnerável, você vai ver que nada, nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso fala sobre o estupro na modalidade culposa. E é por isso que não existe estupro na modalidade culposa. Não se fala. Se isso acontecesse, se fosse verdade, né? Porque a gente já viu que foi mídia. Isso foi mídia. Se isso acontecesse, ia ser o cúmulo do absurdo. Seria o que a gente chama de aberração jurídica, né? Falar em culpa. A culpa só se dá de 3 formas. A gente só tem 3 formas para se dar a culpa. Ou por uma quebra de dever de cuidado, que pode acontecer por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, é aquela coisa, se eu fosse falar em estupro culposo, olha que merda que seria. Imagine, a imprudência. A imprudência é uma culpa por ação. É uma quebra de dever de cuidado no agir da pessoa. Então, seria o agir da pessoa. Por exemplo, poxa, sem querer, eu coloquei meu pênis na vagina dela. Olha que loucura. Por uma quebra de dever de cuidado, eu coloquei meu pênis na vagina dela. Gente, não existe isso. Não existe. Isso aí seria um estupro culposo. Percebeu? Quer ver? Agora, pela negligência. Porque eu disse a vocês que culpa a gente só teria por uma quebra de dever de cuidado, por imprudência, por negligência ou por imperícia. Então, já dei um exemplo da imprudência. Pela negligência, como é que seria? A negligência é uma culpa por omissão. É o não fazer, eu, diante de uma quebra de dever de cuidado, não fazer ali, eu não fiz algo por uma quebra de dever de cuidado meu e eu acabei dando causa ao crime. Então, por exemplo, não fechei as calças e meu pênis escorregou até a sua vagina. Ou eu esqueci meu pênis lá na vagina dela. Tá vendo que não tem lógica? Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo? É só para que vocês entendam como é que funciona. É para vocês entenderem
que isso não existe, né? Que é coisa midiática mesmo. E a imperícia é uma culpa em razão do ofício. Em razão do ofício que eu exerço. Em razão do trabalho que eu exerço. Então, gente, esquece. Eu só quero falar homicídio. Esquece estupro culposo. Porque não existe estupro culposo, né? Agora, olha aí, ó. Tem gente falando aqui já. Agora eu tô até mais calma, porque a mídia conseguiu fazer a minha mente. Pois é. Foi para chamar atenção. Foi uma grande responsabilidade da mídia quando chegou e fez e anunciou, né, que seria por um estupro culposo. Não sei qual a intenção, não sei se de fato eles não sabiam o que era um estupro culposo, né? Não sei se eles entenderam que estupro culposo seria a mesma coisa que um estupro doloso. Acontece, pode acontecer. A gente não sabe de fato o que foi que aconteceu, né? Mas sem querer querendo não tem como estuprar uma pessoa sem querer querendo. Acabei de mostrar para vocês. Ou vai ser dolo, ou vai ser dolo direto, ou vai ser dolo eventual, tá bom? Então, passado esse primeiro momento que eu trouxe essas observações para vocês, para que vocês entendam, a intenção que a gente tem no processo penal como um todo, ele verifica de acordo com as provas que estão produzidas nos autos. Então, quais são essas provas? Exame de corpo de delito, depoimento da vítima, oitiva das testemunhas, documentos, câmeras de vídeo aí, interrogatório do próprio acusado. Então, é isso que ele vai ter que analisar. É isso que ele vai ter que fazer no processo penal. Como eu disse a vocês, eu só tive acesso à sentença agora, questão de 15 minutos antes da live começar. Então, eu só li o dispositivo e fui correndo para o Ministério Público e fui procurando nela, porque são 51 páginas, para poder ver se tinha alguma coisa sobre estupro culposo. E aí eu vi que, graças a Deus, que não tinha nada disso, né? Então, o que acontece? Mesmo assim, eu consegui dar uma olhada. Me parece que a tese da defesa foi um erro de tipo essencial, ou seja, foi no sentido de que houve uma relação sexual, mas que houve erro quanto ao consentimento. Em outras palavras, a acusação, a defesa e o juiz, eles entenderam que o acusado, ele manteve a relação com a vítima, acreditando que... Deixa eu ver se melhora. Pausou de novo. Pera aí. Acho que agora voltou, né? Então, acreditando que ela consentia. Foi basicamente o que eu entendi da tese da defesa. Só que aí eu vou abrir uma aspas para daqui a pouco eu continuar falando sobre isso. Erro de tipo. A defesa, eu não sei, porque na sentença, no que eu li, eu não consegui ver se a tese da defesa era essa mesmo. Mas se foi essa mesmo, ele está falando do erro de tipo. E o que seria um erro de tipo? Por exemplo, o erro de tipo é aquilo que está no meu imaginário. Que eu acredito que, por exemplo, aquela coisa é minha. Vamos imaginar que eu vou no salão fazer um cabelo, tá chovendo. Aí eu boto a sombrinha ali, boto uma sombrinha dentro de um vaso no salão. A sombrinha, minha sombrinha era igual à sombrinha de outra pessoa que acabou de chegar no salão. Na hora que eu vou embora, eu pego a sombrinha dela pensando que era a minha sombrinha. E eu peguei errado. Isso é um erro de tipo. Então, no meu imaginário, eu acreditei que ali era a minha sombrinha. Isso é um erro de tipo. E o erro de tipo, ele exclui o dolo e ele exclui a culpa. Ele afasta o crime. No estupro, como é que a gente poderia pensar no erro de tipo no estupro? No estupro de menor idade, estupro de vulnerável pela menor idade, aí por ser uma criança ou uma adolescente, ou melhor, uma criança menor de 14 anos, a gente tem, é o mais comum que a gente conhece, o erro de tipo, que é aquela situação de, por exemplo, eu vou numa festa, é o mais comum a gente ver isso. Conheço uma menina ali, de menor de 14 anos, ela tem 13 anos, mas eu não sei que ela tem 13 anos. Ela tá numa boate com um documento ali falso, né? Ué, quanta gente já fez isso? Com documento falso, foi para uma boate que só podia entrar pessoas maiores de 18 anos. Acho que voltou. Então eu vou voltar aqui, que pausou e voltou. Então, ela era menor de 14 anos,
Só que ela era aquela pessoa, aquela menina com corpão, sabe? Aquela menina com corpão, aquela menina que... Hoje as meninas estão super desenvolvidas. Eu tenho uma prima minha que do meu lado, ela tem autona, corpão, que nem parece que ela é menor de 14 anos. E aí o que acontece? Pensando que aquela menina era maior, ele não sabia, conheceu ela, corpão, no ambiente que ela estava, no ambiente ali para maior de 21 anos, ele começou a ficar com ela, deu um beijinho ali, um beijinho aqui, aí acabou descobrindo, né, levou ela para casa, tiveram relação sexual, praticaram atos libidinosos, e aí no outro dia ele veio descobrir que ela era menor de 14 anos. Nesse caso, nessa situação, eu poderia alegar o erro de tipo. Por quê? Porque nesse caso, o erro de tipo, sim, eu posso afastar o crime, ele pode não ser responsabilizado por aquele crime de estupro. Porque qualquer pessoa naquela situação poderia cair na mesma situação. Qualquer pessoa naquela situação, né, poderia cair. Eu, você, tá num ambiente que é um ambiente para maior de 18 anos, né? É uma pessoa que tem um corpão, é bonitona, tava de salto alto, maquiada. Então, qualquer pessoa naquela situação poderia errar. Então, nesse caso aí, teria um erro de tipo. O problema é, existe um erro de tipo para o estupro de vulnerável, para outras vulnerabilidades, no caso da pessoa embriagada? Por exemplo, imagine que eu tô na boate, tô vendo aquela pessoa bebendo, eu vou dizer que eu não sei que ela tá embriagada? Preste atenção. Eu vendo ela bebendo. E aí eu começo a ficar com ela ali e eu olho para ela e digo, será que essa pessoa tá embriagada ou não? Eu posso ter a relação com ela e depois dizer que eu não sei se ela estaria embriagada? Eu não sabia. Eu não sabia que ela estava embriagada. Gente, como eu disse a vocês, existe o dolo eventual. A pessoa, quando dá sinais de embriaguez, dá sinais que está dopada, dá sinais de drogas, Pausou de novo. Pausou, voltou. Voltou, toda hora. Trava um pouquinho e volta. Minha internet hoje tá só Deus nos acuda. E minha internet é boa. Não sei o que tá acontecendo. Então, voltando. O que eu tava falando, eu não tenho como saber. É impossível saber, né? Eu vou olhar ali para aquela pessoa. Ela tá se embriagando, ela tá bebendo. Eu vou dizer que eu não sei se ela tá embriagada. Eu não posso alegar isso. Tem gente, tem até doutrinadores que entendem isso. Eu respeito os doutrinadores que entendem que pode ser aplicado aí o erro de tipo para o parágrafo 1º do artigo 217-A. Para aquelas pessoas que estão embriagadas, que estão dopadas, que estão drogadas. Eu até entendo isso, ok? Mas eu compreendo aqueles e respeito aquelas pessoas. Mas eu não entendo que o erro de tipo poderia ser alegado nesse parágrafo 1º do artigo 217-A. De novo. Peraí. De novo deu a internet aqui. Pausado de novo. Acho que voltou. Então, voltou, minha gente. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, né? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, gente. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou, primeiro, tá? Desativar aqui. O pior é que eu não sei nem como é que eu faço. E depois eu ativo, tá bom? Desativei os comentários por conta da live, só pra gente poder falar. Não se preocupe que eu já vou reativar. Assim que eu concluir aqui, eu vou ativar novamente para poder a live não ficar travando, tá bom? Eu desativei os comentários por enquanto. Daqui a pouco eu ativo novamente. Apesar de que eu amo quando vocês estão comentando. Mas eu vou desativar para que a gente possa conseguir falar e a live parar. Daqui a pouco eu ativo novamente para que vocês perguntem. Então, voltando. Então, gente, quando a gente fala do erro de tipo, eu acredito que para o parágrafo 1º não caberia. Por quê? Porque eu não tenho como dizer, né? Eu vou olhar a pessoa bebendo e eu vou dizer, eu não sei se ela está embriagada. Transei com ela, tive relação com ela, pratiquei a conjunção carnal, pratiquei ato libidinoso, mas não sei se ela estava embriagada ou não. Para mim não cabe, ok? Calma, eu só estou fazendo essa explanação
para poder a gente falar do erro de tipo. Então, para mim, nesta situação, eu entendo que o erro de tipo não colaria. Eu não falaria. Então, o que acontece? Voltando à sentença, voltando aos autos. Eu não consigo ficar sem vocês, não. Ativei de novo os comentários. Ativei de novo. Não consigo ficar sem vocês, sem os meus coraçõezinhos. Ativei de novo, tá? Porque pelo menos eu tô me sentindo ali junto com vocês. Então, mantive. Não tem jeito. Eu desativei, até melhorou um pouquinho a internet, mas se a internet continuar ali pausando, aí eu desativo, tá bom? Mas vamos continuar. Então, o que eles acrescentaram? Então, a tese da defesa me parece que foi esse erro de tipo. Eu abri uma aspas para mostrar a vocês o que seria o erro de tipo. Acrescentaram ainda que não teria sido possível comprovar que a vítima, no caso a Mariana, ela não tinha capacidade para consentir com o ato sexual. Por quê? Porque os exames criminológicos não teriam reconhecido nem álcool, nem drogas no sangue dela naquela noite. E também ela aparentava sobriedade, que foi indicada, inclusive, pela postura dela. Eles botaram isso na sentença. A postura de Mariana de sair do café, né, de lá, do Café de La Music, e se deslocar até outro lugar, que foi um beach, não sei o que, mas lá que eu esqueci o nome, saiu para um outro lugar atrás das amigas. E por imagens, né, captadas pelas câmeras de rua, por câmera da Polícia Militar, supostamente essas imagens mostraram isso. Então, eu estou trazendo aqui o que ele fala na sentença. Ou seja, o juiz, em acordando ali com a defesa, com a acusação, entenderam que não tinha prova suficiente para configurar o crime, para que ele possa dizer que configurou o crime de estupro. Não foi nada de estupro culposo, como foi falado, né? Foi o réu absolvido pela falta de provas. Então, não foi o réu absolvido pela falta de provas. Inclusive, o próprio Ministério Público, em alegações... Deixa eu voltar. Então, voltando. O próprio Ministério Público, em alegações finais, ok? Ele alegou a falta de provas, que não tinha prova suficiente para poder condenar. E, minha gente, quem foi meu aluno e quem é meu aluno sabe disso. Se não houve prova suficiente para poder condenar, aplica-se o quê? O princípio do indúbio pro réu. E foi exatamente o que o juiz aplicou na sentença. O princípio do indúbio pro réu é o princípio da dúvida. Ele diz o seguinte: toda vez que no âmbito de um processo penal eu tiver dúvida, o juiz, ele criar dúvida na cabeça dele, na dúvida, ele não pode condenar. Ele deve absolver o réu. É isso que acontece. E foi exatamente isso que o juiz fez. Eu fiquei, na hora, assustada quando falaram, né, que é um estupro culposo. Eu falei, pelo amor de Deus, um juiz, um promotor iria falar estupro culposo? Graças a Deus que não foi nada disso. Foi mídia. Foi apenas mídia. O juiz, ele... Nesse sentido, eu não estou dizendo aqui, atenção, que está correto condenar ou absolver. Não estou entrando nesse mérito, que não me cabe aqui, até porque eu não vi os autos, eu não vi o processo, não me cabe aqui dizer se foi certo absolver ou se foi certo condenar. Agora, juridicamente, a sentença do juiz, se de fato, lá nos autos do processo, ele olhou as provas e ele não enxergou prova suficiente para condenar, ou ele ficou em dúvida, de fato, se houve estupro ou se não houve estupro, ele aplicou corretamente o indúbio pro réu. Isso se, de fato, lá nos autos, ele enxergou isso. Na dúvida, deve-se absolver o réu. Então, indúbio pro réu. E foi exatamente o princípio aplicado pelo juiz. E o Ministério Público, ele pediu exatamente isso. Ele disse que não tinha provas suficientes, porque o exame criminológico tinha dado, né, como eu falei a vocês, não tinha dado negativo, não demonstrou que ela estava ali, que ela tinha tomado nenhuma droga, não tinha nada, nenhuma presença no sangue. As câmeras mostraram que ela saiu supostamente parecendo que ela estava bem. E aí o que acontece? Por conta disso,
criou dúvida na cabeça do juiz. O juiz não sabia se ela de fato era, né? Se ela de fato tinha sido estuprada ou não. Na dúvida, ele não pode condenar por força desse princípio. Ele simplesmente aplicou o princípio do indúbio pro réu e aí ele absolveu o réu. E aí a gente está diante de uma sentença absolutória em concordância com o Ministério Público, porque o Ministério Público também pediu pela absolvição e em concordância com a defesa. Ok? Bom, essa foi a situação que eu trouxe, primeiro, do estupro culposo, que afastei logo para vocês verem que tinha nada a ver, e a situação da absolvição, para que vocês pudessem entender. Agora eu vou falar das imagens da audiência, que eu sei que todos estão esperando que eu fale também um pouquinho. Pronto, destravou. Travou, mas agora voltou. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, quantas imagens da audiência? Gente, eu teria que falar, né? Eu sei que todos estão querendo que eu fale. Bom, a primeira coisa que eu quero falar logo aqui de cara é o seguinte. Quando eu vi aquele vídeo, me deu uma certa indignação. Por quê? Primeira coisa, mostrar fotos. Já começa daí. Mostrar fotos sensuais da vítima durante uma audiência que está tratando de um estupro, de um crime de estupro. Gente, não existe nada vai comprovar que ela consentiu para o ato sexual ou para o ato libidinoso. As fotos dela sexual, as fotos dela sensual. É a mesma coisa de eu abrir a boca e falar aquele absurdo que a gente escuta, mentalidade machista, escrota, desculpe o termo, que infelizmente ainda temos nos dias de hoje, que a gente tem um machismo imperando nos dias de hoje. Eu já ouvi gente falar isso, eu já ouvi. Tá com roupa curta, tá pedindo para ser estuprada. Pelo amor de Deus, cala a boca. Isso pausou de novo. Minha gente, isso é o cúmulo do absurdo. Isso não existe. Para mim, é aquela coisa, esse machismo que infelizmente ainda impera na nossa sociedade. E eu vou dizer, não vou longe não. Não é só homem não. Mulheres também. Mulheres também. Mulheres fazem isso. Ela fez porque ela queria. Fica se expondo com o corpo na internet. Eu vi comentários desses. Na hora que eu estava analisando, que eu estava olhando, eu vi comentários de próprias mulheres, dizendo que ela estava sensualizando, que ela estava e não queria ser estuprada. Pelo amor de Deus, minha gente, isso não existe. Isso não existe. Não tem comprovação nenhuma que ela consentiu para o ato sexual ou para o ato libidinoso porque ela estava se apresentando nas suas redes sociais com roupa curta, com fotos sensuais da vítima. O que isso tem a ver, pelo amor de Deus, com o processo? Isso é o cúmulo do absurdo. Toda vítima ou testemunha, ela deve ser respeitada em sua dignidade. E isso eu não abro mão. Seja vítima, seja testemunha, seja o próprio acusado, tem que ser respeitado em sua dignidade. Eu não posso abrir a boca para poder falar, né, para poder atingir a vítima, para atingir a testemunha, para atingir a dignidade até mesmo do réu, até mesmo do acusado que está ali na frente. Não pode. Eu sou totalmente contra uma defesa se valer de argumentos, né, que não servem para poder trazer nenhuma comprovação no processo. Não existe isso. Travou de novo. Vamos lá, voltou. Eu sou totalmente contra isso. Então, travou. Voltei, porque trava, volta. Então, assim, o defensor, gente, o advogado, ele não tá ali para atacar a vítima. Eu digo isso como advogada. Ele não tá ali para atacar a vítima ou atacar o acusado. Ele tá ali para buscar fazer a justiça, para poder aplicar devidamente, corretamente a lei. Mas para querer trazer o papel de vítima para um algoz, né? Ou melhor, trazer... Ou ainda mais quando a gente trata de vítima de crimes sexuais, que estão revivendo tudo novamente. Por mais que ela não tenha sido estuprada ou ela tenha sido estuprada, não importa, isso não interessa se ela foi ou se ela não foi. Precisa ter um mínimo de respeito. Pausou. Precisa ter um mínimo de respeito.
E eu sempre digo, gente, a mulher, ela pode mostrar a bunda. Ela pode colocar a bunda pra fora se ela se sentir à vontade. Ela pode descer na boquinha da garrafa e descer até o chão se ela se sentir à vontade, se isso faz bem a ela. Ela pode simplesmente mostrar a barriga, mostrar as pernas, mostrar o que ela quiser. É pra enviar fotos sensuais pra quem ela quiser. É escolha dela. Eu não faria isso, mas é escolha dela. Não tô falando da Mariana, tá bom? Aqui eu tô falando de qualquer mulher, pra dar um exemplo. Pode ser qualquer um. Mas o que isso prova o consentimento do ato? Me digam. Isso prova consentimento do ato? Se eu mostrar aqui as minhas partes íntimas para quem quer que eu seja, eu mostrar fotos minhas sensuais, se eu quiser, isso mostra o consentimento do ato? Isso vai, em alguma forma, mostrar que eu consenti que a pessoa praticasse um ato libidinoso ou me estuprasse? Claro que não. Então é isso que a gente tem que pensar. Não é não. Inclusive, uma mulher pode sensualizar na frente de um homem, até se despir, todinha na frente do homem, dançar, fazer o escambau. Mas se ela não quiser que o homem toque nela, é um direito dela. Ela pode dizer, eu não quero. E não é não. E se ele fizer, alegando que ela se despiu, dançou pra ele e que estava se mostrando pra ele, além de ser o machismo que a gente chama, né? O machismo estrutural, até mesmo o machismo pessoal da pessoa, né? É um direito dela. E ele não tá obrigado, ele não vai ter que, ele não pode obrigar. Eu tô falando de mulheres porque, infelizmente, é o mais comum. Mas isso também pode acontecer ao contrário. A mulher também pode estuprar um homem. Se o homem disser que não quer e a mulher querendo, e a mulher forçar o homem a ter relação com ela, e o homem não quer, também é estupro. Ela também vai responder pelo estupro. Ela não pode ali. É a mesma coisa. Não é não para todas as partes. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se eu não quero, eu não quero. E acabou. E isso tem que ser respeitado. Independente de roupa. Independente de sensualizar. Independente de fotos. Independente de mostrar o corpo. Não importa. Não é não. Então, ainda nessa situação, em relação agora ao que o advogado falou para ela, para a vítima, que é o que muitos estão falando aqui também, o que ele falou para a vítima, deixa eu ver até quanto tempo de live a gente tem aqui. Ah, estamos indo. Então, em relação ao que o advogado falou para ela, quanto à postura dele, gente, não existe, infelizmente, não existe crime contra o advogado por conta da sua imunidade, que é o que todo mundo está querendo saber. Esse advogado, prof, ele iria responder por um crime de injúria, difamação, né? O artigo 142, inciso 1 do Código Penal, por conta dele, ele tem uma imunidade profissional. Mas isso não impede de ele responder por uma infração administrativa, lá com a OAB, né? Ética. Ele pode responder por uma infração administrativa, né? Então, pronto, voltou. Pausou de novo, eu paro, aí eu volto. Né? Então, mas pela OAB, ele pode ser responsabilizado por uma infração administrativa, porque aí é questão de ética, como eu disse a vocês. Então, é importante, gente, dizer que embora, né, exista controverso o que eu vou trazer para vocês aqui, o que acontece? Quando a imunidade, né, a imunidade dos advogados, ele extrapola os fatos e atinge a honra, ele poderia ser responsabilizado civilmente. Mas, como eu disse, isso não é pacificado. Existem alguns doutrinadores que entendem isso, existem outros que não, né? Então, que quando essa imunidade no âmbito profissional, ela extrapola os fatos, extrapola o processo como um todo, né? E acaba que atinge a honra, ele poderia ser responsabilizado civilmente. Mas eu não sei, isso é algo que não está ainda totalmente pacificado e é altamente controverso, tá bom? Bom, a minha opinião ela ainda vai mais além. Por quê? Porque, com todo respeito, né, ao promotor do caso, ao próprio juiz do caso, eu entendo que eles não poderiam ter deixado chegar a esse ponto. Eu entendo que o promotor, ele resguarda, né, a coletividade como um todo, seja o réu, seja a vítima, seja quem for. E na audiência, pelo trecho que eu vi, eles ficaram calados, né? Eles não fizeram nada, eles teriam que intervir. Eu acho
com todo o respeito, é a minha opinião, tá bom? Pausou. Eu entendo que ele deveria que ele deveria resguardar aquela situação, ele deveria intervir naquele momento. Até o próprio juiz, né, poderia ter, ei, calma, doutor, né, calma, doutor, não pode, né, ou então, doutor, tá atingindo a pessoa, né, você tá ali atingindo diretamente a própria vítima, isso aqui não cabe, doutor. Eu acredito que isso deveria ser analisado. Então, eu tô respeitando, mas assim, ficar calado numa situação como essa, no momento em que poderia agir, em que poderia falar, em que poderia não deixar chegar até aquela situação, que eu acho que chegou a extrapolar, né, eu acredito que faltou posicionamento ali. Então, é a minha opinião, tá? Eu entendo que eles poderiam ter se posicionado. E pelo que eu vi antes de começar a live, parece que já teve alguma coisa aí que já foi chamada a atenção. Eu não sei se foi do juiz, eu não sei. Teve alguma coisa, eu não posso falar aqui porque eu não sei se eu enxerguei certo, mas antes de começar a live, eu vi alguma coisa aí, algum documento, alguém postando algum documento, falando que já chamaram a atenção do juiz por conta dessa situação. Mas eu acho que foi isso, que faltou posicionamento, que deveria ter. E para a gente poder finalizar isso aqui, e poder eu passar algumas perguntas, se vocês queiram fazer algumas perguntas, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente trata de crimes sexuais, porque o processo, a gente tem que ter um cuidado de não haver uma revitimização da vítima. O cuidado tem que ser grande porque você maltratar a vítima, né? Onde a vítima ela já foi extremamente maltratada. Só o fato dela estar na frente de um juiz, na frente de um promotor, de ela estar ali numa audiência. Isso aqui eu tô falando de vítima de estupro, não necessariamente Mariana, né? Porque mas eu tô falando assim, de uma vítima de crimes sexuais. Já é tão doloroso, porque o crime sexual, ele não atinge só a gente não tá falando só do cunho sexual. Ele atinge a liberdade. Olha o nome, crimes contra a liberdade sexual. Ele atinge o íntimo da pessoa, a cabeça da pessoa. Uma vez estuprada, a pessoa vai levar isso para o resto da vida. Uma vez que a pessoa... Eu trabalho com vítimas de estupro. Trabalho muito. Trabalho com vítimas de estupro na minha advocacia criminal, para mim. Voltando. Travou, mas voltou. Então, quando eu trabalho com essas vítimas, a maioria delas me relatam isso. Isso aqui fica para o resto da minha vida. Eu durmo e acordo lembrando disso. Então, já é doloroso para você botar uma vítima para reviver aquilo na hora de um processo. E aí, na hora que ela chega na frente do processo, ela ainda, né, ser maltratada, tá entendendo? Ser atacada, isso é inadmissível. Então, a sociedade, inclusive a própria sociedade como toda, a gente acaba enxergando a vítima com olhos ruins. Porque como é que essa imagem dela vai sair? Ainda mais uma pessoa numa rede social, com a internet agora, meu irmão, fica... Pausou de novo, acho que vai pausar de novo, e ele volta. Voltou. Então, ela fica. Então, fica tanto no íntimo dela, na cabeça dela, né? E ela vai ficar ali pro resto da vida naquela situação. Então, a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos. Teve gente que me mandou mensagem. Gente, quando isso aconteceu, eu tava dando aula hoje, né? E aí, terminei de dar aula, eu fiz diligência hoje à tarde. Pausou de novo, sem poder falar com o pessoal. E foi tanta mensagem que eu recebi no meu direct, tanta mensagem que eu recebi no Instagram, os alunos, todo mundo mandando mensagem pra poder eu conseguir. Eu falei, não, eu vou fazer a live porque aí eu vou conseguir conversar com todo mundo. E muitas perguntas me fizeram sobre recurso. Se vai haver recurso, se ela poderá entrar com recurso. Olha só, como a sentença ela foi absolutória e foi com o mesmo entendimento do Ministério Público, né, o juiz em acordo com o Ministério Público, o que acontece? Porque ele pediu absolvição, né? O Ministério Público ele pediu absolvição. Então, dificilmente o Ministério Público, o MP, ele vai recorrer contra essa sentença absolutória. Dificilmente ele vai recorrer, justamente por quê? Porque foi em comum acordo, né?
Então, assim, o que ela poderia fazer nessa situação? O que eu poderia indicar, né? Dela, através de um advogado, ela tentar aí se habilitar como assistente de acusação nos autos, né? Lá, com base nos artigos que trata da assistência à acusação, que é o artigo 268, 269 e 271 do Código de Processo Penal, para que ela possa interpor o recurso, que o recurso, nesse caso, seria uma apelação contra essa sentença absolutória. Ela, se habilitando como assistente de acusação, ela pode interpor através do próprio advogado dela. Ela pode fazer isso e interpor a apelação. Inclusive, gente, é direito líquido e certo dela. Ela pode, se, por exemplo, o juiz não aceitar ela, no processo, ela poder se habilitar como assistente de acusação, né? Se o juiz não aceitar que ela se habilite para que ela possa recorrer dessa sentença, por ser um direito líquido e certo, ela pode, dessa negativa ainda, impetrar um mandado de segurança. Ela pode, porque é direito líquido e certo dela poder se valer disso. Então, ela pode tentar derrubar isso aí com o mandado de segurança, tá? Então, gente, seria basicamente isso, as minhas considerações sobre essa situação. E, como eu disse a vocês, eu não ia entrar no mérito se foi certo, se foi errado, se absolver foi certo, não entrei de forma nenhuma. Eu quis falar tecnicamente mesmo, juridicamente, para que vocês entendessem, de fato, como é que funciona, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou abrir um pouquinho para que vocês possam fazer algumas considerações, porque eu sou péssima para enxergar aqui as mensagens. As mensagens estavam passando muito rápido. Eu estava vendo vocês passando a mensagem muito rápido e eu não estava conseguindo enxergar. Então, alguns fizeram perguntas, alguns, né, fizeram outras situações que às vezes eu não enxergo o que vocês estão falando, tá bom? Então, não, nesse caso não, porque o fato aconteceu, né? Que ela tá falando aqui, será que ela pode ser processada por uma falsa acusação, por uma denunciação caluniosa? Não, porque a denunciação caluniosa seria se ela soubesse que nada aconteceu, se de fato ela soubesse, ela quisesse incriminar de cara ele, que não foi o caso em questão, pausou aqui e sair fora de cogitação. Gente, eu agradeço, né? Eu acho que o Cris, ele tá ao vivo. O Cris, eu acho que ele tá ao vivo agora, não tá a Gabi. Então, todo mundo corre lá agora pra live do Cris, que Cris também tá trazendo as considerações dele. A gente ia entrar os dois juntos, mas o nosso horário não bateu. Eu tenho um compromisso agora, 11 horas, e ele não podia entrar 21h30, 21h37, o horário que eu entrei. Por isso que a gente acabou não conseguindo fazer juntos. Porque, na verdade, era pra gente fazer a live juntos. Tava tudo certo pra gente fazer junto. E aí a gente não conseguiu. Então, acabou que eu de novo. E Cris fez a live depois, né? Então, ele entrou agora. E ele deve estar lá falando. Então, corre lá todo mundo pra Cristiano Lázaro pra poder falar com ele. Tá bom? Pra nossa fera. Falaram com a Bela, agora vocês vão pra fera. Gente, que bom tê-los aqui. Obrigada por vocês estarem comigo. Acompanhe nossas lives toda sexta-feira. Tanto eu quanto o professor Cristiano Lázaro, a gente está fazendo lives, tá? Sobre advocacia criminal, sobre prática da advocacia criminal na prática. Toda semana a gente tem uma live falando sobre prática da advocacia criminal. Então, eu convido vocês também a entrarem, conhecerem o nosso canal do Telegram, para quem está na advocacia criminal, quem já está iniciando, quem não está iniciando. Então, que quiser aprender sobre como se portar na delegacia, como fazer uma audiência, tudo isso a gente tem no nosso canal do Telegram, chamada Bela e a Fera. Assim que terminar agora a live, eu vou botar um arraste aqui para que vocês possam nos seguir, tanto na Bela e a Fera, quanto no nosso canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem muitas aulas minhas de direito penal, de processo penal, de prática da advocacia criminal. Tem muita coisa bacana para vocês, tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido, espero que vocês possam conseguir agora explicar para as pessoas o que foi, o que é essa situação, para que alguém perguntar, vocês possam saber falar tranquilamente e aguardo vocês nas nossas próximas lives. Me acompanhe aí nos canais que eu estarei aguardando vocês. Um beijo no coração. Até
sexta-feira, né? Sexta-feira nós temos live. E lembre-se, ó, a mensagem que eu deixo pra vocês é: se eu quero, eu posso, eu consigo. É a minha mensagem. Eu sempre digo que o vitorioso é aquele que não desiste nunca. E lembre-se, se você quer, você pode, você consegue. Tudo que você quiser na sua vida, se você botar força, botar coragem, você vai conseguir. Essa frase, para quem não me conhece, eu uso na minha vida. Uso quando eu acordo e quando eu durmo pensando nos meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. E eu consigo tudo o que eu quero. Às vezes não é muito fácil, não. Às vezes é muito difícil, passo por vários obstáculos. Mas quando você bate firme no peito e diz que você quer, você pode, você consegue tudo o que você quiser. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.